Atenção, senhores passageiros do programa Campos. Tomem seus lugares a bordo desta aeronave e boa viagem. Satélites vivem cruzando o espaço para cima e para baixo. Robôs pousam em Marte. O homem pula na Lua. Mas para tudo isso ser possível, um homem foi fundamental. O mineiro Alberto Santos Dumont. Há pouco mais de 100 anos, Santos Dumont conseguiu inventar um artefato mais pesado que o ar, que por seus próprios meios, alçava voo e se mantinha no ar. Além disso, podia ser controlado durante seu deslocamento pelos ares. O resto todo mundo já sabe. Do 14 bis até o mais moderno foguete propulsor, a história do mais pesado que o ar evoluiu na velocidade da luz. Santos Dumont nasceu em Cabangu, Minas Gerais, onde hoje é a cidade de Santos Dumont. Ele, ainda menino, já se interessava pela mecânica na fazenda do pai, que era um cafeicultor, e lá ele já mexia, né, no trem, e sempre se interessando pela mecânica. Aí o Dr. Dumont foi para a França, porque ele era de origem francesa, e orientou que Santos Dumont, aos 18 anos, fosse estudar na França, porque lá é que se desenvolviam todos esses trabalhos na época. E Santos Dumont sempre se interessou, né, pela mecânica e incentivado pelo pai, que o emancipou aos 18 anos e já lhe deu todo o direito dele, da fortuna que a família tinha. Ele já, nessa época, já levou todos os seus direitos, né, de herdeiro. E lá Santos Dumont iniciou suas pesquisas junto com muitos outros inventores da época, né? Iniciou com os balões, né? Fez muitos voos, contornou a Torre Eiffel, toda essa trajetória que nós temos conhecimento, né? Até chegar ao 14 bis, né? Que foi a sua grande glória, né? Que todos nós conhecemos e que recebeu o título de pai da aviação por isso. Santos Dumont, quando iniciou seus estudos e suas invenções, ele pretendia que o mais pesado que o ar tivesse a utilização da integração dos povos, que diminuísse as distâncias e daí as pessoas teriam mais possibilidade de se conhecer outros países e que isso tudo seria facilitado. Quando ele observou que isso não estava acontecendo, quando começou a se usar o invento para a guerra, Santos Dumont teve uma grande decepção e aí ele se afastou da aviação a partir daí. Mas o espírito inventor de Santos Dumont não se restringiu à aviação. Muitos de seus inventos estão por aí até hoje. E a equipe do programa Campos foi até Petrópolis, na casa de Santos Dumont, mostrar detalhes dessa mente genial. Em 1918, foi quando a Encantada foi construída. Santos Dumont já vinha a Petrópolis, ele tinha amigos, ele jogava no clube de tênis aqui em Petrópolis e se hospedava no hotel onde hoje é a Universidade Católica de Petrópolis. E ele se interessou por esse terreno íngreme que fica aqui no Morro do Encanto. A casa chama-se a Encantada também em função disso, né? Fica na Rua do Encanto e no Morro do Encanto. E ele decidiu construir esse chalé como um refúgio, realmente. Foi uma época muito conturbada para Santos Dumont, já que era um pós-guerra, por onde ele passava por grandes conflitos emocionais, e ele decidiu construir essa casa que nós consideramos como um dos seus inventos. A gente entra na casa de Santos Dumont e logo encontra objetos pessoais como as cartas ou a inseparável bandeira brasileira que ele carregava para todo lugar onde ia. Um outro dado interessante é que como a casa foi projetada para Santos Dumont por ele e pelo amigo Eduardo Pederneiras, a casa conta com muitos móveis embutidos que foram construídos para o melhor
aproveitamento de espaço, o que era uma raridade na época. Outra raridade, aliás, era o fato da casa não ter cozinha, já que Santos Dumont era um homem solteiro e costumava pedir comida no hotel que ficava aqui ao lado. Esse móvel, por exemplo, essa mesa, foi projetada para que, neste recorte, o garçom entrasse e pudesse servi-lo. Você já conhecia sobre a vida e o trabalho de Santos Dumont? Não. Está conhecendo agora? Tô. E o que é que você está achando? Tô achando legal, diferente. Alguma coisa na casa te chamou mais atenção? Chuveiro. Por quê? Chuveiro tem tipo uma bacia assim, aí o que eu achei mais interessante. Aqui no banheiro, como não havia espaço para se construir uma banheira, que era o mais comum na época, a Santos Dumont inventou um chuveiro. E o chuveiro era o seguinte, um balde furado embaixo, e ele conseguiu fazer um sistema em que de um lado era água quente e de outro água fria. Ele puxava as duas correntinhas, conforme o desejo dele, e a água caía misturada, morna. Hoje é a primeira vez que viemos aqui. Achei lindo, é muito interessante, a casa é muito bonita, antiga, e achei interessante mesmo. O que mais chamou a atenção? O sítio onde ele dormia, né? Como se explicou que ele punha ali um colchonetezinho e dormia ali. A caminha dele. Por quê? Porque é tão pequenininha, né? Aqui no segundo andar da casa, a gente encontra o telefone e também, como tudo era planejado, a cama onde Santos Dumont dormia, que tem a borda mais alta, exatamente para que o colchão não caísse no chão durante a noite. Durante o dia, ele ficava guardado aqui, atrás da porta do banheiro. Gostei da arquitetura, a arquitetura é coisa diferente, principalmente a escada ali, tem um cortezinho no meio, coisa interessante. Quando a gente chega à casa de Santos Dumont, a gente logo nota algo de diferente. A começar pela escada que dá acesso à casa. É que ao invés dos tradicionais degraus retinhos, aqui eles são recortados. E existe uma explicação para isso. Para alguns, é tudo devido à superstição de Santos Dumont, que gostaria que todo mundo entrasse na sua casa com o pé direito. Mas a explicação técnica mais razoável é de que esses recortes foram feitos devido ao terreno ser muito íngreme. E se eles fossem retos, como os tradicionais, quando a gente subisse, acabaríamos batendo com a perna no degrau. E dessa forma, com o degrau recortado, a gente pode subir a escada normalmente. A Encantada pode ser visitada de terça, domingo e feriados, de 9h30 às 17h30. Outras invenções são atribuídas ao Santos Dumont, coronel? Bom, o número 16 ou 17 era um aerobarco, era um barco que escorria na água e subia como os aerobarcos de hoje. Ele adaptou o relógio e passou a usar relógio de pulso para facilitar os seus deslocamentos no ar. Ele se deslocava em charretes puxados a avestruz. Ele criou um orientador de cachorro para corridas de cachorro. Ele criou uma máquina de empurrar esquiadores. Ele criou um canhão para salvar náufragos. E criou o checklist, quer dizer, aquilo que você antes de decolar tem que verificar para ver se está tudo em ordem. Se for olhar a vida dele, são inúmeros os aperfeiçoamentos tecnológicos que ele produziu, que começou quando ele pegou o motor do triciclo e conseguiu fazer com que se obtivesse mais de 1 HP por cada 10 quilos de motor. O falecimento dele foi 23 de julho de 1932, com 59 anos e 3 dias. Ele morreu de enforcado. Ele estava com esclerose múltipla, já num período de fraqueza, e pôs fim à vida. Seu corpo se encontra na alameda principal do São João Batista, o seu coração se encontra aqui nesta sala, naquele escrutínio, e se subirmos direto ao céu, vamos chegar à Lua, onde tem a cratera Santos Dumont, que os irmãos do Norte deram essa homenagem a ele, lá da terra dos irmãos White. Ele era tão excêntrico, mas tão excêntrico, que imaginem só que naquela época ele andou de avião. O relógio de pulso que o Alberto inventou diz que o nosso tempo passou voando. E que o nosso programa já está iniciando o procedimento de descida para aterrissagem. Prometemos voltar semana que vem em próximos voos.
sempre trazendo o que está acontecendo de mais interessante na realidade brasileira e que esteja ligado à universidade. Obrigado por voar em nossa companhia nesse curto espaço de tempo. Verifique se não está esquecendo sua bagagem de mão, se está com todos os seus pertences. E até um próximo encontro. Até lá!